maravilhosa tarde. Estamos dando início a mais um podcast, chama Cast Cachimbo e Conversa. E antes de iniciar, né, como sempre, a gente faz uma oração de agradecimento ao Grande Espírito por estarmos aqui em mais um programa e dizer para você que a gente precisa respirar, se concentrar e amar. E dando início nesse podcast, agradecendo, eu estou aqui com a Raquel, que além de ser uma terapeuta, massoterapeuta, ela é uma amiga minha pessoal, né? Uma irmã que a vida me deu de presente e que foi o cachimbo, por incrível que pareça, que nos uniu, né, Raquel? Sim, nossa, um presente, né, esse reencontro. Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Tá muito alto o som, quer que abaixe um pouco? Pode abaixar um pouquinho, mas... Vou dar uma abaixadinha. Primeiramente quero agradecer por estar aqui, pelo convite. É uma honra poder participar do seu podcast. E como você falou, né, foi um reencontro mesmo. E foi tudo muito rápido, né? Assim que a gente já se reconheceu. Já veio a medicina do cachimbo. E aí a gente se conectou de uma forma muito profunda, né? Como irmãs de alma mesmo. Sim. E tem tudo a ver, né? Porque eu acredito muito em frequências e vibrações, né? Que os semelhantes se atraem. Assim como você está nessa caminhada de expansão da consciência, eu também estou. A gente se reencontrou, né? Com as medicinas, graças às medicinas da floresta. E... já faz uns anos que eu tô nessa caminhada, né, de autoconhecimento. E podemos dizer que tudo começou no momento que eu estava numa crise existencial na minha adolescência, que eu estava sentindo que o fluxo que eu estava tomando na vida não estava fazendo sentido para mim. Eu estava fazendo as coisas muito baseado no coletivo, nas expectativas externas. E eu percebi que a Raquel, a essência da Raquel não estava sendo nutrida. Então foi aí que veio o conflito existencial, que foi bem no período da faculdade de fisioterapia, que me trouxe esse despertar, né? Porque até hoje, inclusive, atuo como fisioterapeuta, porém não na fisioterapia convencional. Então, a partir desse momento, eu me despertei para um olhar holístico, integrativo, através de crise emocional, depressão, síndrome do pânico. Então, tudo veio de uma vez para realmente chacoalhar as minhas estruturas e eu olhar para mim, de uma vez por todas, e seguir o caminho que eu tinha para realmente poder contribuir com o que eu tinha de melhor, né? Então, não foi fácil, né? Tiveram altos e baixos, busquei muita ajuda. Eu era aquela pessoa que tomava muito remédio. Eu seguia muito tratamento convencional mesmo, baseado em remédios, tratar só sintoma, doença. E aí, com toda essa movimentação, essa reestruturação na minha vida, eu descobri as terapias holísticas buscando esse auxílio, né, ser ajudada. Então, eu experienciei, eu senti na minha pele o quanto contribuiu na minha jornada. E aí, eu me tornei uma terapeuta holística. Sim. Graças a esse processo. Porque através da sua cura, você consegue fazer a cura de outras pessoas entendendo o processo. Exatamente. A minha cura, por isso que eu sempre costumo falar, a minha cura é a cura do próximo, e a cura daquele que eu tô servindo, daquele que eu tô atendendo, também é a minha, né? Então, a gente se cura junto. Nós somos espelhos, né? Exatamente. E não vem ninguém que a gente não possa ajudar, porque vem as pessoas certas que é pro nosso tratamento, pra gente tratar, né? Sim. Então isso é muito incrível, né? E realmente, quando a gente tá aberto, o trabalho vem. Porque as coisas só vêm pra quem se abre. Quando a gente se abre para um trabalho de cura interno, depois vem o trabalho de cura pro outro também, né? Porque automaticamente a gente cura o outro. A gente transborda, né? Quando a gente acaba se nutrindo, se cuidando, resolvendo as nossas questões. E é algo que não tem fim, eu acredito, né? Não. É uma busca ali infinita, né? Da gente se autolapidar. Sim. E é como se fosse
cada degrauzinho que você vai avançando, um novo desafio, né, uma nova experiência ali para você se desenvolver, nada mais para um propósito maior de servir. Às vezes a gente não sabe como, Sim. mas o caminho se apresenta, né? Sim. Pra gente. E também, hoje, né, Raquel, nós viemos trazer aqui, né, algumas coisas para ajudar na energia, né, na vibração, para aumentar a frequência, porque muitas vezes, por mais que a gente esteja num momento ruim, é importante a gente se reconectar, olhar para dentro, respirar e aumentar a frequência para que a gente consiga arrumar uma solução, não é? Sim, com certeza, né? Porque nós somos energia, né? Mesmo que a gente consiga tocar, é uma energia condensada, né? E aí nem tudo a gente consegue enxergar, mas aquilo que a gente consegue também é energia, né? Então, somos seres espirituais vivendo nessa experiência humana, carnal. Então, a gente precisa cuidar da energia mesmo, né? Tudo é energia, não só o que a gente come, né? Não Sim. só o alimento que a gente coloca na boca e ingere, mas tudo que a gente faz, o que a gente olha, o que a gente assiste, o que a gente escuta, o que a gente fala, sente, toca, as pessoas que a gente convive, tudo a gente está se abastecendo e tendo aquela troca energética. Então aí que entra o que você falou, que é a questão da frequência, da gente cuidar do nosso padrão vibracional. Sim. E quando a gente tá curando a nós, a gente cura o próximo. Tem um psiquiatra, que eu não lembro o nome dele agora, que ele que aplicou a técnica do Ho'oponopono dentro, né, de um lugar que a energia estava muito ruim. E ele não sabia como fazer. O que ele fez? Ele pegou o nome de todas as pessoas sem precisar ir em nenhuma e começou a fazer Ho'oponopono para todas. E através da frequência, ele alterou a energia do ambiente onde ele estava. E todas as pessoas começaram a ter a melhora. Então, quando a gente se cura, automaticamente a nossa frequência ela é um todo. Porque todos somos um. Então, a gente, na frequência ruim ou na frequência boa, a gente está contribuindo para a frequência do todo. Exatamente. Eu gosto muito de falar, né, que as pessoas elas vão buscando, né, qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito, eu quero deixar um legado. Mas eu acho assim, se você começar a olhar para si, a se cuidar, né, cuidar menos da vida dos outros, né, de ficar ali olhando só para o externo, só buscando ou se ali, comparando, né? ou se comparando, né, e buscando naquela busca incansável, eu acho assim, começa dentro de você, né, sentindo, se cuidando na simplicidade, porque aí você já vai deixar um tremendo legado, porque Sim. você se cuidando, você já está elevando o seu padrão vibracional. Você falando isso, eu lembrei de uma coisa muito engraçada. Uma vez uma pessoa falou assim pra mim: nossa, você só fala de você. Mas quando eu tô falando com alguém, eu quero saber por exemplo, eu quero saber de você, como você tá, e eu vou falar como estou. E a gente troca. Mas você não fala de ninguém. Eu falei, nossa, então tenho que falar de alguém pra ser um papo legal? Sim, não, as pessoas acabam confundindo, né? Acho que é egoísmo. Não, mas o amor próprio, né? Eu não quero saber da vida do outro, eu quero saber como tá a sua, que tá conversando comigo, e a gente tá trocando, porque quem tá se expandindo, ele não tem tempo pra olhar o que o outro tá fazendo no sentido, né? Agora, se for um trabalho legal, que dê pra você se espelhar, compartilhar, né? Porque a gente tem vários terapeutas amigos que têm trabalhos incríveis. Claro que a gente compartilha, não é verdade? Sim. A gente tá dentro da Oca também, que é incrível, a Ana, que ela passa várias coisas, é legal compartilhar. Mas compartilhar o que é bom. Exatamente. Né? Porque a gente já vive num mundo tão competitivo, que as pessoas tentam fazer tantas coisas que não fazem sentido. E quando a gente tá aqui com a verdade, com a amizade verdadeira. A gente não tá nem aí pra falar do outro, mas sim pra mostrar que dentro da gente tá a solução. Exatamente, né? Porque senão a gente acaba entrando muito no mental, na comparação, né? Que nem você falou. E a gente elevando, cuidando mesmo, de verdade, a gente
melhora o nosso padrão vibracional e isso reverbera para o nosso coletivo, para o outro, porque né? todos somos um. Que é aquela questão de a minha cor é a sua e vice-versa. Então, assim, cada um fazendo a sua parte já reverbera no todo, né? E isso daí não é mágica, não é nada assim... a gente só tá unindo egrégoras para o mesmo objetivo. É científico, é comprovado, né? A gente tem a escala de Hawkins aí para confirmar que o planeta Terra, ele tem uma frequência eletromagnética, ele é um organismo, Gaia é um planeta, né, também conhecido como Gaia. Então ela tem uma frequência, ela tá ali, e ela influencia no nosso padrão vibracional. E agora ela tá elevando a frequência dela. Sim. Né? Normalmente ela vibra de 7,8 Hz, mas agora ela está atingindo níveis de 20 Hz, 50, já chegou até 140. Então ela vai oscilando. E por que isso, né? Justamente porque a gente está na evolução. A gente está no momento de transição planetária. Então está acontecendo explosões solares, a entrada de luz. Muita luz no planeta Terra. E com isso, vem as sombras. Sim. Vem as nossas questões internas à tona. Não existe aquela questão de, os vilões, as sombras estão ali fora. Não, é tudo dentro da gente que vai emergindo. Sim. E se a gente vê fora, porque tem dentro da gente. Exatamente. E a gente precisa olhar agora mais do que nunca para isso, para conseguir passar por essa transição de uma forma mais tranquila e fluida. Porque vibração 7 Hz, 7,8, até uns 20 Hz, é a vibração da terceira dimensão. De 20 até 40 Hz, mais ou menos, é a vibração da quarta dimensão. Sim. De 40 para cima, daí já é a quinta dimensão. Então, a gente já está sendo preparado para sustentar essa nova frequência que está chegando. Que já está aí, na verdade, mas é tudo gradativo. Então, para a gente não adoecer, viver cansado, viver doente, irritado, tem a questão do famoso orai e vigiai, que é cuidar da nossa frequência através do autocuidado, do autoconhecimento. E como a gente cuida das nossas sombras? Acolhendo, entendendo e transmutando. Exatamente, né? Porque não é aquela coisa, ai, que lindo, que bonito, evolução, né? Não vamos romantizar só. A gente sabe que evolução dói, né? O processo de despertar não são só flores, né? Sim. Então, é a questão que você falou. Aceita, acolhe, sente aquilo que vem, as emoções, porque estamos humanos. Então, a gente tem os instintos, né? Vem raiva, vem irritabilidade, vem tristeza, vem vários sintomas ali que a gente não pode ignorar. Sim, tem que entender de onde tá vindo pra gente conseguir transmutar. Exatamente. Transmutar através, às vezes, se necessário, buscando ajuda. É claro que a gente não vai ficar dependente, né? De um terapeuta ou de muletas ali, seja lá qual for, né? Porque senão se torna um vício. Mas, às vezes, no começo, até a gente engrenar, a gente precisa de um auxílio. Mesmo que seja um remédio, por que não? Né? Não vamos vibracional negar. Ou remédio normal. Mesmo alopático, né? Esses tarjas pretas, às vezes é necessário. Então, a consciência, quando você faz determinada coisa, que é importante, né? Não achar que aquilo vai te salvar e vai resolver todos os seus problemas. E para cada pessoa é diferente, né? Porque o sapato que serve em mim não é o mesmo que serve em você. Exato. Não existe uma regra que dê certo para todo mundo. Mas, voltando ao assunto que nós trouxemos hoje, não existe uma regra. Mas existem coisas que dá sim para ser trabalhada de uma forma coletiva ou de uma forma individual, que já vem de muito tempo, né? Que é a meditação, que são os mantras, né? Que vem de uma forma que a gente consegue, não é, Raquel? Com certeza, a ferramenta é o que não falta, E né? hoje a Raquel trouxe uma flauta pra gente iniciar uma frequência pra ela começar a falar desses assuntos incríveis que ela trouxe hoje pra vocês. Vamos lá, essa daqui é uma flauta nativa, que eu me conecto. Ela traz muita força dos ventos, da renovação. Espero que vocês sintonizem com essa frequência de elevação e absorvam em cada célula
Fechem os olhos. Respirem, se conectem com o coração de vocês. Se abram para receber essa frequência maravilhosa. Arro. 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 Ai, deixa eu bater palma aqui, peraí. Muito legal. Então, Raquel, quero que você fale um pouco, né, de como as pessoas podem, através do seu trabalho, ou talvez também se conectar. Tem algumas coisas que você ficou de trazer aqui hoje. Uhum. A flauta, ela é um bom exemplo de um instrumento que eu utilizo nos atendimentos, nas vivências, nos trabalhos que eu conduzo, porque ela traz justamente essa frequência que eu falei, né, de renovação, ela se conecta com o elemento ar. Então, dependendo do caso que chega, da pessoa, eu incluo esse instrumento ou alguns outros instrumentos de trabalho que eu utilizo, né, que seriam o sound healing, que é a cura, tratamento pelo som das frequências que a gente estava falando, e isso ajuda a tratar o campo vibracional do cliente, do paciente. Né? Eu utilizo, além dos instrumentos, eu utilizo terapias manuais, com massagens, shiatsu. Então, tudo isso, uma coisa vai complementando a outra. Né? Através dos toques, do toque terapêutico, do próprio shiatsu, por exemplo, eu consigo trabalhar diversos pontos do corpo, nos meridianos de energia. E isso vai agir diretamente nos chakras, que são os nossos centros de força, de energia. Então, se a pessoa... Eu passo ela numa avaliação e eu percebo que algum chakra dela está desalinhado, e aí eu direciono o tratamento de acordo com aquela necessidade, né? Então, tem a flauta, que trabalha essa questão, né, do elemento ar, essa sutileza. Às vezes a pessoa chega muito densa, muito estressada, cheia de preocupações. Eu trago a flauta, eu trago a tigela de cristal, eu trago elementos que vão trazer uma leveza, uma sutileza para aquela fase que a pessoa está passando. E ajuda ela a se abrir também, né? Porque tem muitos Exato. assistidos que vêm todo fechado e não quer se abrir, e acaba se abrindo com os instrumentos. Trabalha a questão do chakra cardíaco, né? Porque às vezes a gente vai formando umas armaduras, umas couraças por sobrevivência mesmo, né? E a gente vai se fechando e se distanciando da nossa essência. E às vezes a pessoa chega de um jeito e ela sai completamente diferente. Só que eu costumo dizer que 30% é o terapeuta, o resto, ou até menos, o resto é com o paciente. Porque eu posso até ajudar no processo de harmonização, a pessoa pode até sair melhor, mas dali para frente, no dia a dia, é a pessoa que precisa se cuidar, criar bons hábitos. Então eu procuro trazer a consciência do que a pessoa precisa para a vida dela, vou orientando, e aí a pessoa é protagonista da própria vida para poder
se autorresponsabilizar, né? E ela tem que abrir mão do que tá adoecendo, né? Exatamente, ela tem que querer, né? Por isso que é um processo, esse processo de autocura, né? Esse processo do despertar, quem tem que dar o primeiro passo é a pessoa, né? Ela tem que assumir em primeiro lugar, querer e fazer os movimentos, nem que seja um passinho por vez. E a gente tá aqui para auxiliar nisso, né? Sim, que no início a gente pega na mão e depois vai soltando, né? Isso, exatamente, esse é o propósito, né? Não estar lá, ser aquela muleta que eu falei, né, da pessoa se tornar dependente. Mas não, ela criar as próprias asas dela, os mecanismos, para ela mesma conseguir se desenvolver e também poder contribuir com mais pessoas, né, com o ambiente que ela convive. Então, eu costumo agregar tudo isso, os instrumentos, a fisioterapia também, que traz muito questões de movimentos corporais, Sim. O yoga também, né, que traz os pranayamas, as respirações conscientes, os mantras, as meditações. Então, dependendo do caso, eu inicio com uma meditação, insiro também os instrumentos, aí vem o toque terapêutico. Então, depende da abertura da pessoa também. Sim, que cada pessoa, ela aceita de forma diferente, né? Exatamente. Tem pessoas que nos meus atendimentos eu uso cachimbo. Tem pessoas que não. Isso mesmo, porque é muito da abertura, senão eu acredito que vai muito da crença de cada um, né? Quando tem a fé, a crença, a cura, o processo, ele se dá de uma forma muito mais efetiva. Agora, se a pessoa está bloqueada, pode vir o Papa, pode vir quem for. Não há milagre. O milagre está dentro de cada um. Então, por isso que precisa fazer sentido. Sim. E a gente precisa conhecer a pessoa que está vindo buscar. Sim, serviço, e às vezes também a pessoa nem ela se conhece, né? Principalmente. Tem hora que ela acha que não vai gostar de determinadas coisas. Aí, durante o tratamento, você vai fazendo, ela fala, nossa, eu quero ter um. Exato, é uma redescoberta, né? né? Porque ela acaba se descobrindo. E é bom também a gente ser tratado com pessoas que fazem coisas diferentes do que a gente está acostumado. Sim, é muito do sentir, né? Por isso que a gente tem que se conectar. E aí a gente vai ser no canal para realmente ela entrar nesse universo que muitas vezes para ela é novo também, né? Exatamente. É muito fascinante, assim. Eu gosto muito de trabalhar com as terapias integrativas, principalmente porque não foca só na doença, não foca só no sintoma. Não, a gente foca na solução, né? Exato, na origem ali. Vamos investigar, vamos tentar entender por que você tá triste, por que você tá com dor ali, aqui no pescoço, qual é o mundo que você tá carregando nas costas, né? Investigar ali, porque que amarras você tá trazendo do passado, que ainda tá te prendendo, que não faz mais sentido pra você, não é? Isso, são muitas amarras que a gente se coloca. Sim. As prisões internas, né, dos relacionamentos, das coisas que a gente vive, muitas vezes relacionadas ao passado, né? Porque tem muitos assistidos também, eu falo isso porque eu tenho alguns assim, que às vezes eles estão sem problema nenhum, não sem problema, mas eles estão tranquilos já em algumas questões, mas aí eles criam alguma coisa exatamente porque não conseguem viver sem problema. Tem pessoas que não gosta de estar bem. Na hora que começa a estar bem, tá tudo certo, já fala, nossa, eu quero algum problema, porque eu não consigo ficar assim. Tá bom demais pra ser verdade, né? É verdade. É um mecanismo, né? É um ciclo vicioso ali, é um padrão que tá incutido ali no subconsciente da pessoa, que nem ela mesma percebe. Então, é a necessidade de encontrar... E às vezes ela nem tem, ela caça lá no passado, que nem existe mais pra, né? Eu tô dando risada porque quantas vezes eu já me vi nessa situação. E às vezes também me coloco, né? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Não, mas quantas vezes a gente já fez isso? A nossa mente pra gente o tempo inteiro. Exato. Então é um condicionamento ali de quem que tá no comando aqui. É a minha mente, meu subconsciente ou é a minha consciência? Sim. Né? Sou eu. Então é um treino diário, é constante. Sim, é você se lapidar o tempo todo e monitorar seus pensamentos. Quando vier, já entender o porquê que tá vindo e você já transmutar. Pra não deixar ele dominar. Eu dei esse exemplo porque, como você já passou por isso, ou às vezes até passa, porque a gente é humano, a gente passa por isso, mas muitas pessoas falam isso pra mim. Eu tô sem problema. E eu falo, nossa. Peraí, tem alguma coisa errada. Então o que tá errado? Tá tudo certo, né? E é isso, acho que esse é o caminho, né? Que a gente não precisa sentir dor, não precisa sofrer
para evoluir, para avançar, para viver, né, de uma forma mais feliz, mais prazerosa. E ser feliz não é você o tempo todo estar pleno. Por quê? A gente tem os nossos desafios. É impossível, gente. Alguém chegar e tá totalmente pleno toda hora. Eu tenho várias coisas no meu dia a dia, mas eu entendi que eu consigo transmutar rindo, brincando, mas isso não quer dizer que eu não tenha problemas e que eu não esteja, né? Que eu não tenho um momento que eu não estou bem. Exato, é conseguir surfar no caos ali, né? Ai, eu adoro fazer esse surf. A gente vai aprendendo, né? Vai ficando calejado, vai ficando, se fortalecendo, né? Ou não também, né? Tem que estar comprometido. Eu digo que o despertar mesmo é para os corajosos. Você se olhar mesmo, olhar ali para os seus defeitos, as suas feridas. Porque eu disse defeito, mas eu acredito que tem muito potencial, principalmente nessas questões que a gente evita, que a gente foge a respeito de nós. Não, mas eu não sou assim, né? Então, isso que faz com que a gente se desenvolva mesmo. Mas você sabe que uma sombra bem trabalhada, ela é um combustível? Com certeza, exatamente. Porque às vezes não é só o nosso lado bom que é nosso combustível. A nosso lado sombra, que é aquele do medo, que é daquela ansiedade. Se você trabalhar ela para um lado positivo, entendendo o que ela significa realmente, você transforma ela num combustível incrível. E ela faz você levantar assim altos voos. Tem até aquela frase, depois do medo, né? Depois que você ultrapassa aquela linha do medo, tem algo incrível te esperando. Não é? Normalmente quando são medos assim, né, porque a gente não tá mais naquela fase de caça, de fuga, de sobrevivência, guerras. A guerra tá aqui dentro, né? Então, os medos que vêm, as inseguranças que vêm, justamente, a maioria das vezes são autossabotagens. E se a gente souber lidar com isso, superar isso, a gente acessa o nosso poder, grandes habilidades que muitas vezes estavam ocultas dentro da gente. Aí que vem o processo do autoconhecimento mesmo, que é infinito, né? Você falou uma coisa essencial agora, a palavra-chave. Muitas vezes a gente não consegue algumas coisas exatamente porque a gente se auto-sabota. Nem é o outro, é nós. Autossabotagem, né? De ficar ali na zona de conforto, na merda quentinha. Mas aqui tá bom, eu tô segura, tô sobrevivendo, né? Aí é que tá a questão, você tá sobrevivendo, você não tá vivendo o seu potencial. Você não tá vivendo tudo que a vida tem ali pra te oferecer. A sua abundância do receber, né? De receber amor, receber prosperidade, de estar bem, sabe? De poder fazer as coisas que você gosta, você quer aceitar o mínimo. Ao invés de ver o extraordinário? Exatamente. Por quê? Exatamente. Você tá com medo do quê? A gente tá num momento assim que tá muito... Todo mundo meio que vivendo como zumbi, né? Numa matrix ali, vivendo na normose, e sendo todo mundo igual. Sim. E aí perde o sentido, né? Querendo transformar o corpo de várias maneiras... Sabe, esquecendo da essência. Porque a gente tem sim que cuidar do corpo. Mas a gente precisa cuidar da alma, da mente. Porque é ela que nos faz cada vez mais jovem. Você pode perceber que muitas pessoas espiritualizadas, você olha pra elas, você não vê elas envelhecendo. Porque elas realmente cuidam do interno, que ele reflete no externo. Com certeza, né? É uma via de mão dupla, né? Por isso que sempre eu costumo dar essa consciência, né? Quando a pessoa tem essa abertura, eu falo assim, olha, é importante a gente se olhar, cuidar dos pensamentos, cuidar de todos esses hábitos ao longo do dia, como você acorda, né? Como que você faz as coisas, porque não necessariamente você precisa parar ali e ficar meditando, mas como que você toma um banho? Como que você dirige? Como que você cozinha, lava roupa? Como que você cuida do seu filho? Né? Isso tudo é o estado de presença. A meditação não é só aquele momento ali de ficar ali parados em silêncio, né? Tem vários tipos, várias formas de Eu meditar. confesso que eu não consigo, Raquel. Eu sou uma pessoa... É sério, eu tô falando a verdade. Eu não vou chegar aqui e falar assim, olha, eu fico lá
meditação profunda por horas. Não fico, porque não é o meu jeito de ser, eu não consigo. Exato, tem que se respeitar, né, a forma da sua natureza. Só que eu consigo ficar uns 15, 20 minutos no meu momento de escrever, no meu momento, mas eu tiro vários momentos desse por dia. Entende? Sim. Eu tiro mais de um, de tomar um café, de fazer alguma coisa por mim, né? De fazer uma oração com meu filho antes de comer, né? Ele até agradece quem fez a comida. Então é muito legal. Então eu acho que cada um dentro do seu jeito. Exato. Não precisa fazer igual a mim. Não é porque o cachimbo é a minha medicina que vai ser a sua. Isso. Não é porque você consegue trabalhar yoga de uma forma esplêndida. Não é, eu não consigo. Se não perde o propósito, perde o sentido da coisa. E é aquilo que eu falei, não é a coisa em si, a ferramenta. É como você faz. Sim, se você pegar coisa. 20 minutos, mas fazer na presença e fazer bem feito, não precisa ser 2 horas, 3 horas, né? É o estado de presença, né? De entrega que você tá ali. Seja ficando em silêncio, seja conversando Esquecer com o celular por 1 minuto Isso. e ficar ali. Esquecer se tem mensagem, sabe? Esquecer. Aliás, o celular tem sido, assim, um motivo de muitas preocupações, assim, né? Ter trazido consequências. Lógico que vem para muitos benefícios, mas é aquela questão do vício, né? E aí acaba tudo que é demais, acaba prejudicando. Sim, porque você né? fica lá na tela, daqui a pouco já passou 3 horas. Isso. É uma percepção, assim, que de tempo e espaço, quando você vê, já passou o seu dia, já passou um momento que você poderia estar aproveitando de outras formas, né? Então, é uma dopamina barata ali, né? Aquele hormônio da alegria, que aí aquilo vai te satisfazendo momentaneamente. Sim. Só que depois vem o efeito rebote, de você se sentir vazio de novo. Sim, Né? e a necessidade, né, de mostrar o que faz pro outro, porque daí você não tem like, fica frustrado, sabe, assim? Reconhecimento. Então. É porque daí a gente fica preso muito naquela criança que quer atenção, né? Só que a gente tem que entender que a primeira atenção, quem dá é nós mesmos, a nós, Isso. né? Quando você se dá atenção, quando você se prioriza. Eu até estava conversando com você esses dias atrás, né? Que a gente acaba fazendo muito disso. Por exemplo, eu tô com vontade de comer uma pizza, o meu filho quer comer uma esfirra. Aí a gente acaba o quê? Comprando. Cedendo à vontade do outro, né? Fazendo o que o outro quer. Hoje eu não faço mais isso. Eu compro a pizza e compro a esfirra pra ele. Porque o que a Thaís quer? A gente tem que saber o que a gente tá com vontade. É um sorvete? É sentar ali e tomar só um café na padaria 5 minutos? A gente tem esse direito. Porque sim, né? A gente precisa olhar para o todo, né? Aprender também a se olhar, receber, né? Compartilhar, porque senão você só tá focando ali em doar. Eu fui uma pessoa... Gente, a Raquel tá aqui de testemunha. Eu sou uma pessoa que eu sempre dou mais do que faço por mim. Exato. Mas, agora eu vou corrigir. Eu fazia. Agora, eu mudei a minha chave. Sim. Então, primeiro é eu. E depois eu passo pro outro. Então, mas eu também tive esse processo, eu passei por isso. E eu tive que fazer um trabalho muito intenso. Porque realmente a gente coloca mais o outro do que a gente. Sim. A gente acha que tem que servir no melhor copo só quando tem uma visita. Não, porque você não toma no melhor copo. Porque você não pega o melhor prato da sua casa, arruma a mesa do jeito que você faria pra uma visita e não faz pra você. Exato. A gente traz histórias, né, memórias de educação, seja de ancestralidade, seja de vários fatores, né, cada um traz um processo ali para se desenvolver, né, e essa questão de se doar demais e acabar se anulando é muito comum, né, principalmente hoje em dia, que a gente está nesse mundo doido, frenético, que a gente tem que produzir, que a gente tem que servir, que a gente tem que fazer e entregar resultado, né, então isso vira uma autocobrança tão grande que a gente vai se distanciando cada vez mais das nossas vontades próprias, do que a gente quer, e a gente muitas vezes não sabe responder uma simples pergunta: quem é você? Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu quero? Então, é assustador isso. Sim, e também não sabe dizer não. Não sabe dizer não. Pra agradar o outro. Não, tem que aprender a dizer. Exato, que é o amor próprio, né? O meu filho fala várias vezes não pra mim quando ele não quer alguma coisa, eu acho lindo.
Porque eu falo, que bom. Mamãe, eu não quero. Eu não tô com vontade. Falei, nossa, que bom. Respeito, né? As crianças, elas trazem um ensinamento muito grande, né? Eu tenho um filho de 4 anos, vai fazer 5 agora em julho, o Mateu. E, nossa, é impressionante. É uma escola pra vida, assim. Você quer se desenvolver, tenha um filho. O meu tem 10, eu falo, realmente, eu concordo com você. É a maior aventura, assim, que você pode ter na sua vida. Assim, eu digo até o que eu vivia no momento, assim, uma das maiores aventuras. E como eles refletem a gente, os nossos comportamentos, né, aquilo que realmente a gente precisa se olhar. E aí a criança, nossos filhos, eles trazem comportamentos que realmente é pra gente pensar, refletir, falar, opa, peraí, né? Sim, eles falam até pra gente assim, aprendi com você. Você fala, calma, como assim? Não pode não. Não é só sobre falar, né, e educar, é sobre ser. Além do porque mais, eles vão copiar a gente no momento, né? Dá esse exemplo, né? Não tem escapatória. É assim, ou você se torna aquilo que você promove, ou os véus vão caindo, a verdade ela vai chegando à tona e a vida vai mostrando para você, seja através de filho, seja através de carro quebrando, doença. O caos se instala na sua vida para você realmente olhar para dentro. Sim. Resolver o que precisa ser resolvido. Entupindo as coisas, né, Raquel? Exatamente. Porque a gente dá risada, né? Que nem a gente até falou antes de começar. A gente ri porque a gente conversa muito, né? Por celular, e às vezes a gente passa por algumas coisas, é muito engraçado. E às vezes a gente vai conversar, a gente tá passando pela mesma situação. E é impressionante, né? Tem outras coisas que você trouxe, né, Raquel? Sim, eu trouxe também um instrumento que eu utilizo bastante, que é a minha tigela. Essa aqui, minha auxiliar de Essa jornada. Tigela, explica um pouco sobre a tigela. A tigela, essa aqui, ela é de quartzo. Então, ela traz uma frequência também bem sutil. Ela ajuda a se conectar com o nosso divino interno. Então, no momento que você estiver muito agitado, muito acelerado, né? Quando chega a pessoa reclamando muito, numa vibração ali bem baixa, num estado depressivo, ou até mesmo ansioso, eu gosto de trabalhar bastante com a frequência da tigela, porque ela trabalha nas moléculas, a nível celular. Ela trabalha nos líquidos, porque somos 70%, 80% líquido, né? Água. Então, ela age diretamente. Eu já fiz um trabalho, assim, com as tigelas. É incrível, assim. Ela traz... Quer dizer, fizeram em mim, tá? Não é eu que fiz, fizeram em mim. Você recebeu. Isso. Então, normalmente, assim, é difícil não gostar. Você se sente, assim, renovado. Nossa, mesmo. O coração... Você sente realmente no seu corpo aonde tá ali que você tá... Isso, onde que precisa ser liberado mesmo, né? Porque... O lado, sabe? Que você tá mais travado. A gente sempre sente, né? Um lado mais... Normalmente é mais um lado, né? Tem as pessoas que sentem os dois. Mas normalmente é sempre sempre mais um lado, né? Segundo o xamanismo, que tem várias linhas, o lado esquerdo é o lado do feminino. Sim, o direito é masculino. Direito é masculino. Então, a gente consegue direcionar as energias dependendo do que a pessoa traz, né? Então, eu vou trazer um mantra para aproveitar a frequência da tigela, que é um mantra muito conhecido, que é o mantra Om. Ele ajuda a gente a se conectar com a nossa divindade, principalmente que nos habita, que está aqui dentro de nós, né, esperando para ser despertada cada vez mais. Então, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos. E ele aumenta muito a frequência também, né? Aumenta demais. É um banho. Sim. É um banho de bênçãos. Fechem os olhos. Sintonizem com a frequência da tigela, com o reino mineral, das pedras, dos cristais, que ajudam na transmutação de energias, purificando, renovando, trazendo paz, bem-estar físico, mental, emocional e energético.
E se imaginem sendo envolvidos por uma chama dourada na frequência crística. Formando um escudo, um campo de proteção em volta de todo o seu corpo, te nutrindo cada célula, cada molécula do seu corpo. E ao inspirar, você sente essa chama dourada, micropartículas de luz douradas, vibrantes, entrando pelas suas narinas, se espalhando pelo seu pulmão e sendo distribuído por toda a sua circulação sanguínea, através dos batimentos cardíacos. E essa frequência vai se expandindo para o seu entorno, para o ambiente onde você está, seja na sua casa, no seu trabalho, na rua, no carro. E vai reverberando para tudo que está no seu entorno, para todas as pessoas, objetos, para todos os seres, para todo o planeta. Inspire essa luz, essa força que te nutre, que te fortalece, que eleva a sua vibração. E ao exalar, ao soltar o ar, você libera todo e qualquer desconforto, toda e qualquer energia, sentimento desagradável, desconfortável, nocivo. E nesse ciclo de entrada e saída de ar, você vai se permitindo a renovação do seu ser como um todo. E juntos a gente vai entoar o mantra OM por 9 vezes. Inspira grande.
E aos poucos, quando se sentir preparado, pode abrir os seus olhos e utilizar toda essa frequência para o seu dia, para os seus próximos momentos de reconexão. Nossa, gente, vocês não têm ideia de como fica assim, né? Sim, e não é só no presencial não, que para quem realmente vai assistir, a frequência ela não tem distância. Não, eu sei que não tem. Ela capta, mas né? assim, é que eu tô muito perto. Não, eu falei, será que a Thaís vai gostar? Porque você falou que não gosta, né, não, de ficar ali. Não, eu fico. Né? Foi um teste ali de mas ficar eu fico. Eu só não consigo ficar 1 hora, essas coisas. Sim, 1 hora 20 minutos, 30 minutos eu consigo. Ah, tá ótimo. Não, então, eu faço mantras, eu só não consigo ficar assim, né? Em silêncio absoluto, assim, parada. Muito tempo, não, gente, não dá. Eu não tenho uma mente, igual eu já te falei, você até achou que eu tinha uma, se eu tinha uma mente tagarela, né? Uhum. Eu não tenho uma mente tagarela, eu sou super tranquila. Uhum. Só que eu não consigo ficar 1 hora, 2 horas, assim, não dá. Não, é engraçado você falar isso. Eu fui num lugar que eu tive que ficar horas sentada fazendo meditação. Eu quase morri. Gente, é sério. Eu tive assim, eu consegui. Não que eu não consiga, mas eu me sentia assim, parecia que eu mesmo sentada, parecia que eu tava andando de um lado pro outro, porque eu não conseguia ficar ali concentrada, porque muito tempo, não dá. Não foi o Vipassana que você foi? Não. Outro. Não, eu ia até falar de uma experiência que eu passei no final do ano passado, que foi o Vipassana. Vou resumir, você porque gosta disso, Raquel. Não, mas na verdade, assim, tem muitas coisas que às vezes a gente não gosta, que é aquilo, né, que você tava falando. Às vezes a pessoa não conhece, acha que não gosta e passa a gostar. Porque o que acontece? Não, eu gosto de meditar. Às vezes assim, você fala, mas eu não gosto de, por exemplo, fazer musculação. Vou dar um exemplo assim mais prático. Mas às vezes, se você criar uma disciplina, criar um hábito, sim, né? Às vezes aquilo você mas tem passa muita a tomar coisa, gosto. por exemplo, que eu não gosto. Pode ser também, né? Tem muita coisa que eu não gosto que eu faço porque eu tenho que fazer. Sim. Sim. Mas quando é o meu hobby, as coisas que eu tenho que fazer porque eu quero fazer, aí eu não quero fazer algo que não me deixa leve. Sim. Não que eu não vá ficar leve. Não vira um peso, né? Meditação é ótimo, maravilhoso. Só que não é uma coisa que eu consigo ficar lá por muitas horas. Então eu acho que eu consigo ficar por muitas horas com cachimbo. Sim. Que é uma meditação de uma outra maneira, mas eu consigo ficar conectada. Então, cada um tem o seu jeito. Cada um tem o jeito, mas também é muito tênue essa linha de você falar, eu vou buscar aquilo que faz sentido pra mim, e muitas vezes eu vou dar uma cutucada. Nem tudo que você quer é o que você precisa. Isso, dentro do que você precisa, não só do que você precisa. Não tá também. Só as coisas que você gosta. Porque assim, nos primeiros dias dessa experiência que eu passei do Vipassana, inclusive recomendo assim pra todo mundo mesmo, assim, mesmo quem não gosta, principalmente para quem não gosta. Aquele silêncio? Porque você sai transformado. Nos primeiros dias você quer sair, correndo. Não, imagina, uma pessoa tagarela como eu, no retiro do silêncio, não, gente. Porque quando a gente se desafia, sim, né, tem muito eu me desafiei no Temazcal, porque eu me desafiei, e eu fui no Temazcal, foi um desafio para mim, por causa do calor, né? Eu realmente me desafio. Eu gosto muito de trabalhar a neuroplasticidade nas pessoas por conta disso, de sair um pouquinho ali. Da caixinha. Mas eu saio direto da minha caixinha para fazer as coisas. Eu me desafio. Isso é bom. Só que a maioria quer ficar ali, ó. Só né? que no confortável, no que dá prazer só. Sim, né? mas quando a gente acaba se conhecendo e a gente sabe que aquele momento ali a gente precisa da nossa intro, eu não vou fazer um momento de intro com alguma coisa que eu sei que não vai naquele momento, mas eu adoro. É muito do sentir, eu acho, também, né? Porque pra mim, há muito tempo eu queria fazer esse retiro do silêncio, que na verdade é um curso para você aprender a meditar. Então, pra mim vai ser ótimo. Então, eu recomendo. Só que fica a dica. Só que assim, no momento vai ser desafiador. Gente, uma pessoa tagarela no retiro
que não precisa E falar. há muitos anos eu queria fazer, fui fazer só agora. Por quê? É um momento que você tá preparado. Porque às vezes você faz no momento que aquilo não Mostra faz no- sentido nenhum pra Essa você. parte mostra muito naquele filme Comer, Rezar e Amar, sabe? Que ela passa por todos os Sim, processos e ela passa por esse processo. Esse filme é do silêncio. maravilhoso. É lindo. Comer, Rezar e Amar, da Julia Roberts, né? É incrível. É incrível. Traz Ele mostra muito os processos nossos, né? É que a gente verdade. vivencia. É verdade. Raquel, a gente tem uns 10 minutos, né? Então, tem mais alguma outra coisa que a gente vai mostrar? Eu gostaria de aproveitar esse momento. Que a gente ficou de mostrar e falar também de um assunto que é o final. Gostaria de te presentear Ai, aqui, gente, cores, Vamos ver. O que é? que tem a ver Nossa, tem também. até uma florzinha. Obrigada, amiga. Imagina, eu que agradeço, né? É apenas um gesto de gratidão. Gente, eu sou toda... Eu tenho jeito pra abrir presente, sabe? Eu normalmente eu rasgo, tá? Ai, que lindo, olha. Ai, amei. É Ai, vou ter que xamânico colocar. o negócio. Ainda bem que o meu brinco é prático. Então, tudo que representa, né, o reino vegetal, né, essa parte da natureza, ajuda a elevar a nossa frequência, né? Sim. E eu gosto muito daquela filosofia japonesa. Não é bem uma filosofia, é uma prática, que é o Shirin-yoku, que é o banho de floresta. Que nada mais é do que você ficar imerso na natureza, né? Pode ser na grama lá do seu quintal, mas de preferência em meio às árvores, se tiver. Ou num parque próximo num de parque, casa, né? exato. E aí você estar imerso ali na natureza, porque a própria natureza, ela já tem um padrão vibracional super elevado, né? Só de você olhar para o verde, Olha, só de Raquel, você como ficou. olhar, Olha, que gente, lindo. Adorei. Super combinou. Super combinou. Já elevou a frequência. Já elevou. Então é isso, a natureza, ela traz isso. É uma medicina, assim, que eu recomendo para todo mundo que passa comigo. Eu falo, viu? Vai para a natureza. Para os meus amigos, para os meus familiares, para amigos. A não gente só pra sempre paciente, tá, não. viu, gente, na natureza. Aí depois a gente fica em volta da fogueira, a gente cachinho, a gente toca nosso tambor, nosso maraca. Precisa, né? Precisa. Desses momentos de recalibrar para a gente se nutrir. Porque a vida, ela cobra, né? Então, o Shirin-yoku, ele traz isso de você trazer a atenção plena, observando, você desenvolvendo os seus sentidos, né? O olhar ao seu redor, né? Para as árvores, para os animais, para os pássaros. É tanta coisa, né? Que traz a natureza. O sentir, as Sim. texturas, né? Você tocar numa árvore, na folha, você pisar com os pés descalços Adoro. na terra, na Deitar, grama, nossa, na terra, Deitar. pôr a mão. que é o grounding, que faz com que haja essa troca energética. A melhor limpeza de descarrego é você estar ali deitado com o pé no chão ali, sabe? Isso ajuda. Eu a gente adoro ter aquela sanidade. dança do sol, como chama? Qual? Aquela que faz assim, que a gente aprendeu? O Surya Namaskar? Isso. Nossa, gente, é. eu faço todo dia. Maravilhoso. Você pode fazer em qualquer lugar, estando na natureza, não estando, que é a reverência ao sol, né? Sim. É um conjunto de asanas que você faz, que o yoga traz, Sim. mas traz uma vitalidade, né? Trabalha o sol interior. Tá vendo? Então, Essa parte eu gosto. é Eu faço muito bom, todo dia. porque trabalha energia yang, que é de doar, que é de produzir, a energia que você tem mais exaltada, mas você está conseguindo conciliar, pelo que eu percebo. assim, desde Agora quando eu te aprendi o conheci. receber, tá? Tá ótimo, porque merece, né? Tá vendo? Ó, tá Ai, recebendo. obrigada. Eu acabei de receber, obrigada. Então é isso. Eu gostaria de dar essa sugestão para as pessoas, né? De usufruir de toda essa natureza que o nosso planeta, nosso Brasil, nossas cidades têm. E mesmo para as pessoas que não podem, elas se conectarem com a natureza interior delas. Eu tô acamado, não posso ir para um parque, não posso sair. Fecha os olhos, visualiza, Se imagina, se né? imagina, porque A gente mente- plasma muito, né? Exatamente, ela não sabe discernir o que é imaginação da realidade. Sim. Então se imagina, né, estando numa natureza, que nem a gente fez a meditação. E uma dica também, que é muito importante, antes de dormir, não leva problema pra mente. Exato. Porque esse é o momento que você
consegue se conectar para soluções e atrair muita coisa, que é essa parte antes de dormir. Então, se você levar, você também fica com uma influência baixa, uma vibração mais baixa, mais densa. Com certeza, na hora de dormir é sagrada. Então é importante a gente criar rituais, né? Pequenos momentos ali pra gente ter uma noite de sono mais agradável possível. Isso. E evita insônia, porque a maior parte da insônia é as preocupações que você traz. Exato. Daí que entra as práticas meditativas, mantra, óleos essenciais que são maravilhosos. Sim, banhos. Banhos. A lavanda, ela é muito boa para dormir. Eu recomendo demais. Então, orar e vigiar, o autocuidado. Você constante. trouxe mais alguma coisa? Eu trouxe o meu tambor. Gente, eu sou suspeita que quando eu faço atendimento, eu faço com tambor também, que eu amo. Ai, eu amo também. Parece que eu tô sentindo a batida do meu coração naquele momento. Exato, o nosso tambor é o coração fora do peito. Exatamente. E aí a gente consegue se conectar muito, né, com o nosso sentido. Essa flauta, ela é muito linda, né? Eu sou apaixonada, assim. Foi um reencontro pra mim. Todos os instrumentos, eu sou muito conectada com a música, né? Então, eu sinto que esse é o meu maior propósito, né? A flauta vai ser o meu desafio, porque é uma coisa que eu não sei, mas é uma coisa que eu gosto muito. Mas é muito difícil pra mim aprender a tocar, que eu não consigo, mas eu vou... Mas se você tem essa vontade, né, questão de prática. Sim, eu vou começar a praticar, porque, olha, eu adoro. Isso, eu vou praticando as coisas aqui, né, a gente não começa já sabendo. Esse aqui é o meu maracá. Ai, que lindo. Do funil. Eu amo maraca, também utilizo bastante, porque ajuda a selar o campo. Sim, eu traz uso muita muito. Força das Nossa, águas. quando eu uso, parece que eu tô ali virando uma indígena. Ai, porque parece que vem aquela força, assim, igual quando eu tô com o meu cachimbo. Não parece que sou eu, parece que eu me conectei àquela parte indígena minha. Que faz parte de você que também, faz parte de mim. Você vê como é maravilhoso? A gente tem todo o poder já com a gente não Sim, tá sozinho. Né? Nós já somos alquimia. Exatamente. A alquimia está em nós. É isso, é sobre isso, né? E os instrumentos, eles são extensões do nosso corpo, para nós nos lembrar disso. Sim. São lembretes, né? De exatamente. Então eu vou trazer uma canção aqui. Tá tudo bom. a ver com coração, com tambor. Ai, eu já tô numa frequência tão alta aqui que daqui a pouco eu vou sentir. Mais um pouquinho, porque sempre tem como melhorar. Se melhorar, melhora. Com certeza. Então, vou pedir para vocês colocarem as mãos sobre o coração, sobre o peito de vocês. Se conectem com amor incondicional, com a chama rosa. Respirem fundo. Confie no seu coração, na força que tem o amor, a calma e a tranquilidade, o jeito pra seguir a sua direção. Confia no mestre interior, no dom que tens para curar. Na tua doçura expande essa luz e vem abençoar. Na tua doçura expande essa luz e vem abençoar. Arro! Arro! Viva o amor! Viva! Viva a alegria! Viva a abundância! A abundância, né? O transbordo. Porque quando a gente tá conectado, a gente tá vibrando, a gente transborda. E não tem coisa melhor, né? E esse transbordo é o que faz o outro também, um combustível pro outro, pra gente, assim vai, né? É muito bom, né? Você quer deixar algum recado, Raquel? Eu quero agradecer pela oportunidade. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, foi maravilhoso estar aqui, me senti super acolhida, foi muito bom.
É sempre muito bom estar com você. Gratidão, gratidão. amiga. Você quer deixar algum recado para as pessoas? Gente, é isso, né? Eu acho que não tem nem muito o que falar. É sentir, né? Se conectem com vocês. Tirem momentos de pausa para vocês, né? Seja buscando ajuda, seja lendo um livro, seja estando em silêncio. Eu digo assim que o silêncio, ele é um dos maiores professores. Você tirar um minutinho de silêncio, coloque ali no cronômetro, respirando, as respostas, elas chegam. E não tem melhor guia do que o que vem de dentro. Então siga o coração de vocês. Essa sabedoria que já é nata de cada um. Sim. Porque dentro da gente já tá todas as respostas, né? Exatamente. Às vezes a gente já tá ali naquele sentido, não. E a gente quer que aquela criança birrenta... Cabeçudo. Quer bater a cabeça de novo. Faz parte, né? O importante é aprender. Sim, mas a gente na vida a gente aprende, né? Às vezes a gente é professor, às vezes a gente é aluno, mas a gente sempre vai ser aluno. Sempre. E quanto mais a gente conhece, mais humilde a gente fica, porque a gente sabe que a gente ainda não sabe nada. Exato. É tudo tão infinito, sem fim, né? Quanto mais eu vou aprender, eu falo, meu Deus, eu não sei nada ainda, socorro. É verdade. É um universo, né, a ser desvendado. Sim. Estamos aqui para isso, para aprender, para crescer. E graças a toda essa união, né, união de forças. Sim. Isso ajuda muito. E o objetivo nosso aqui, Raquel, meu, inclusive, né, através desse podcast, é unir egrégoras, trazer algo verdadeiro, né, pessoas que eu realmente conheço. Eu trouxe algumas pessoas aqui que eu não conhecia, né, e eu optei por trazer conhecidos. Por quê? Porque realmente eu preciso trazer o que tá dentro da minha frequência, o que tá dentro da minha essência, né, e trazendo a verdade, porque eu tenho muitos amigos, amigas terapeutas, incríveis, com trabalhos maravilhosos, que vão ser essas pessoas que vão estar aqui daqui pra frente, né? Porque realmente não tem como a gente conhecer uma pessoa da rede social e trazer, e nem sempre condiz, né, com o que a gente realmente prega, né? Então a gente aqui, eu prego a verdade. Eu não sou perfeita, mas eu sou assim, sabe? Uma menina maluquinha, alegre, amor, só que o que eu carrego na minha alma é o amor. Porque se for pra ser mais não adianta eu sair de casa. Eu prefiro ficar dormindo do que não fazer a diferença. Então eu espero que esse podcast de hoje tenha feito a diferença na vida de algumas pessoas, de todas as pessoas que vão ver, enfim. Como fez pra mim, porque essa frequência aqui que ficou tá muito incrível, e eu só tenho a agradecer ao Grande Espírito por mais essa oportunidade, por estar aqui novamente, né, levando a expansão de consciência, aprendendo também, porque eu também passo por as coisas que a gente fala aqui, todos nós passamos, mas é por isso que a gente consegue ajudar o outro, porque a gente também passou, né? Então eu quero agradecer, e agradecer a minha medicina de trabalho, né, a gente consagrou um rapé antes de iniciar. Quero agradecer também a minha medicina, que é o cachimbo. E dizer que o podcast vai sempre trazer pessoas incríveis, né, que fazem parte da minha vida, que transformaram a minha vida de alguma forma. E também foram transformadas através da minha vida de alguma maneira, porque a gente é sempre um espelho e uma troca. A gente nunca é sozinho. E é essa união que eu quero que vocês tenham aqui com a gente. E contem sempre comigo pra que a gente vai dar sempre o nosso melhor, né? E com muito amor e carinho. Gratidão. Gratidão. Encerro esse programa. Arro. Arro.